Seja bem-vinda na série A Síndrome da Salvadora. Em 4 episódios você vai conseguir identificar quais são as características, quais são as consequências físicas e emocionais dessa postura na vida, o que motiva uma salvadora e quais são os passos para a gente se recuperar dessa síndrome. Eu te convido para assistir esse terceiro vídeo onde eu vou falar sobre o que motiva uma salvadora, uma cuidadora, uma agradadora e uma boazinha também. Eu sou a Flávia Zagroba, psicóloga clínica há 20 anos, já atendi centenas de mulheres com esta síndrome e eu estou em recuperação, ou seja, eu sou uma salvadora em recuperação. Eu quero começar falando a respeito de o que motiva uma salvadora, falando uma frase para a gente refletir, do filósofo Rumi. O que você procura também está à sua procura. Essa frase tem tudo a ver com o que nós vamos falar a respeito do que motiva uma salvadora. Enquanto a gente não se dá conta dessa síndrome, desse conjunto de características que nos faz buscar salvar o outro, nós não nos damos conta também do quanto nós estabelecemos relações para sustentar essa postura de alguém que está sendo sempre necessária. Essa é uma das nossas necessidades. E agora eu quero falar com vocês sobre alguns pontos do que nos motiva. Uma das motivações que nos fazem permanecer no Síndrome da Salvadora é acreditar que a nossa missão de vida é salvar o outro. É fazer para o outro algo muito especial. É fazer diferença na vida do outro. E esse é o primeiro motivo que eu estou falando para vocês, justamente pela raiz que sustenta esse motivo. Sabe qual que é a raiz? Normalmente tem a ver com o nosso medo da rejeição, medo do abandono, medo do desamparo. E isso não nasceu na nossa vida adulta. É muito comum nas histórias das salvadoras que eu já atendi e também na minha história de salvadora, eu identificar essa raiz ligada à infância. A nossa criança que muitas vezes não teve as suas necessidades atendidas ou entendeu que para ser vista, ser amada, precisava cuidar do outro, salvar o outro, dar conta das necessidades do outro. Teve uma percepção errada de como receber amor e levou isso para a vida adulta. E por que a gente chama muitas vezes a síndrome, da salvadora? Porque ela vai reunindo um conjunto de comportamentos, de sintomas e de motivações. Claro que aqui eu estou falando do primeiro motivo, que é a gente se sentir como missão de vida salvar o outro. A gente sentir, aliás, como missão de vida salvar uma outra pessoa. E eu te convido a pensar quem foi a primeira pessoa na sua vida que você quis salvar. Que você quis salvar às vezes de um vício, de um problema psicológico, de um conflito familiar, de um casamento difícil. E isso normalmente não acontece na nossa vida adulta, mas sim na nossa infância. Normalmente nós salvadoras temos uma rotina bem desgastante. Todo horáriozinho livre que a gente tem, a gente já coloca uma outra coisa ou inclui aquilo que está esperando ser incluído. Normalmente também todas essas inclusões têm a ver com se sentir útil e disponível para o outro. Então, uma outra motivação que nos mantém nesse circuito da síndrome da salvadora é quando a gente se sente útil, se sente solicitada, se sente indispensável para uma outra pessoa ou para outras pessoas. Isso nos traz um senso de valor, como se o nosso valor tivesse atrelado a quanto de coisas eu faço pelo outro, quanto que eu posso estar disponível. Se eu passar um dia todo voltada para atender várias necessidades, ainda assim no final do dia muito cansada, eu posso ter uma satisfação interna por pensar assim, nossa, além da motivação de salvar o outro, eu tenho a motivação suprida de que eu fui útil e muito disponível para muitas situações no dia de hoje. E isso me alivia, porque me dá uma sensação de ser especial, de ser indispensável. Toda criança, na sua fase mais infantil, ela deseja ser especial. Ela sonha com cenários de desenhos animados, de filmes encantados, e por muito tempo ela vive essa realidade porque o pensamento dela racional ainda não está totalmente desenvolvido. Então ela vive um mundo mesclado entre a realidade do que está acontecendo e ao mesmo tempo a fantasia.
sem a condição que nós adultas já temos de racionalizar, de entender o que fica, né, o que é racional e o que é irracional, o que a gente não pode mais esperar como adultas. A criança não, ela fica toda misturada nesse universo. E por que eu estou falando disso no vídeo onde a gente está trazendo os motivos da salvadora permanecer na síndrome? Porque a gente tem uma sensação de ser muito especial quando estamos salvando alguém ou várias pessoas. Quando a gente está vivendo uma postura da boazinha, da cuidadora, daquela que se disponibiliza, internamente é como se nós nos sentíssemos a criança que está sendo vista e reforçada o tempo todo. Que tá lindo aquele comportamento, que bacana, que menina diferenciada. Esse é o reforço muitas vezes que na vida adulta também nos motiva como salvadora a ficar. Nossa, a Flávia dá conta de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Daí lá no trabalho alguém diz assim, não, pede para a Flávia que ela tá sempre cheia de coisa, mas ela é a única que vai conseguir fazer eu te explicar isso daqui. Não, chama a Flávia porque quando a fulana fica doente é só ela que ela escuta e só ela que consegue levar no médico. E aí a Flávia, com a sua criança, fica muito feliz por ser tão especial e tão diferente na visão dessas pessoas. Então esse também é um dos motivos que nos faz permanecer na postura da salvadora, da agradadora. Fez sentido para você o que motiva uma salvadora? Se fez sentido, eu quero te convidar para curtir, compartilhar e também se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos dessa série. Se você ainda não assistiu o primeiro e o segundo vídeo, onde a gente fala sobre as características da salvadora e consequências físicas e emocionais, também te convido a aproveitar essa oportunidade e assistir os dois primeiros.